Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso módulo de segurança da informação para darmos continuidade e essa nossa aula vai ser dedicada ao tema criptografia, tema este que é bastante comum nas provas de concurso, né? A gente está falando de vários assuntos ligados à segurança da informação, mas eu elegeria aí a criptografia como um dos mais importantes, haja vista a quantidade de questões que vem caindo sobre o tema, beleza, pessoal? Então, vamos começar aí a falar sobre a criptografia. O que seria a criptografia? A criptografia, pessoal, nada mais é do que um processo matemático, né, usado para escrever em códigos uma informação, de forma a esconder a mensagem, e nesse contexto, mensagem pode ser um documento, pode ser um e-mail ou qualquer outro tipo, né, de arquivo, para que apenas quem está envolvido no processo, ou seja, emissor e receptor, possam acessá-la, evitando que algum intruso, um terceiro, consiga interpretá-la. Observem que eu destaquei para vocês nesse slide a palavra escrever em códigos. Então, a gente pode resumir a criptografia como um procedimento usado para você escrever em códigos de forma que apenas os envolvidos na comunicação possam, de fato, acessar, né, aquela informação. Observem que eu coloquei para vocês aí uma imagem que ela representa essa definição que a gente acabou de falar. De um lado, você tem uma mensagem, um texto que é entendido, certo? Esse texto é submetido a um processo criptográfico. A gente vai falar sobre os diversos tipos de criptografia, como é que a coisa acontece, mas o fato é que existe uma chave, né, que vai ser usada para cifrar, né, para codificar essa mensagem. Do outro lado, você tem uma mensagem codificada, né, que não é entendida. Essa mensagem ela é transmitida, né, e quando chegar lá no destino, é usada também a mesma chave para decodificar e novamente termos acesso à mensagem original. Então, em linhas gerais, é um processo matemático, certo? Onde você tem uma mensagem original, submete ela a um processo de codificação, que a gente chama de criptografia. A mensagem resultante é uma mensagem criptografada ou codificada, e no destino, o processo inverso, usa-se o mesmo processo para decodificar, para que se tenha acesso à mensagem original, ok? Bem, antes da gente aprofundar um pouco essa questão da criptografia, né, porque vai exigir, a gente não vai parar por aqui, a gente vai falar sobre tipos de criptografia que são importantes, as diferenças, né, entre eles, né, as principais características. É importante que vocês entendam alguns termos ligados à criptografia. Então, eu estou destacando para vocês os termos mais importantes ligados ao processo de criptografia. São eles: o conceito de cifrar, ou encriptar, ou criptografar. É tudo a mesma coisa, são sinônimos, que é o processo de embaralhar a mensagem, né? De codificar a mensagem original, transformando-a numa mensagem cifrada ou codificada. Beleza? Muito bem. Então, a gente costuma dizer, a mensagem está criptografada, a mensagem está cifrada, está encriptada, etc. Algoritmo de criptografia. Algoritmo de criptografia, pessoal, é o programa usado para você fazer esse processo de transformar uma mensagem original numa mensagem cifrada, ou seja, é o processo usado para criptografar e decriptografar uma mensagem, uma informação. Esse processo é feito a partir de uma sequência de passos definida. Um outro conceito que nós temos é o conceito de decifrar, ou decriptar, ou descriptografar, né, que é o processo de transformar a mensagem cifrada de volta à mensagem original, ou seja, é o processo inverso de encriptação. Por último, nós temos o conceito aí, que é um dos conceitos mais importantes, que é o da chave criptográfica, né, que é um número binário, que significa dizer que é um código em bits, né, formado por zeros e uns. Essa imagem aí do lado mostra, né, um conjunto aí de bits, em sequência, né, só para vocês entenderem. Quando a gente fala em chave, um conjunto de bits, a gente está falando numa sequência aí de zeros e uns, né? E essa chave criptográfica ela é usada para cifrar ou para decifrar a mensagem. Beleza? Então vejam, pessoal, todos esses termos aí eles são importantes dentro do processo de criptografia. Para isso, eu vou mostrar para vocês agora um exemplo didático, a fim de ficar mais claro ainda esse conceito de criptografia. Imagine o seguinte: você tem uma mensagem original que é um número.
10348, certo? E aí você vai criptografar essa mensagem, né, transmitir, e lá no destino vai ser feito o processo inverso, beleza? Muito bem. Então, para isso, você vai precisar cifrar, né, encriptar. Para realizar o procedimento, é necessário um programa cifrador, ou seja, um algoritmo de criptografia. E é necessário também a chave criptográfica, certo? Como esse exemplo é um exemplo didático, por isso a chave que está sendo mostrada aí não é um número binário, e sim um número decimal. Mas a ideia é vocês entenderem o processo de criptografia. Então, o algoritmo diz o seguinte, ele diz que para você cifrar essa mensagem, você vai dividir a mensagem pelo primeiro algarismo da chave e depois você vai somar o resultado com o segundo algarismo da chave. Então, embaixo nós temos esse processo matemático. Eu peguei a mensagem, dividi pelo primeiro algarismo, deu 5174, e somei com o segundo, dando como resultado 5183, que passa assim a ser a mensagem cifrada. Beleza? Então, 10348, depois de submetida a um processo de criptografia usando a chave 29, se transformou na mensagem 5183. Evidentemente que no destino, para eu poder voltar novamente à mensagem original, eu vou precisar subtrair de 9, multiplicar por 2. Não é isso? Ou seja, eu vou precisar da chave e vou precisar do algoritmo que vai fazer o processo inverso. Beleza? Isso aí foi para mostrar para vocês como é que funciona, em linhas gerais, o processo de criptografia. Mas vamos falar um pouco mais sobre a questão da chave criptográfica. Pessoal, a gente já falou que essa chave criptográfica é, na verdade, um conjunto de bits, certo? Bem, ela é gerada ou sorteada aleatoriamente por programas geradores de chaves. Por exemplo, PGP, né, que é um dos programas mais conhecidos. Então, usando esse programa, você pode definir lá o número de bits e ele vai sortear uma chave aleatória para você. Porém, sem o conhecimento da chave, né, dessa chave criptográfica, não é possível decifrar uma mensagem cifrada. Veja a importância da chave. Se você cifrar uma mensagem usando uma chave criptográfica X, passar essa mensagem para o destino e o destino não tiver conhecimento dessa chave, ele não vai conseguir decifrar, certo? Mas é importante também que essa chave seja mantida em sigilo apenas entre os envolvidos no processo. Do contrário, o processo ele vai ser inseguro porque um terceiro, tendo conhecimento da chave criptográfica, ela também vai poder decifrar a mensagem e ter acesso à informação. Alguém poderia pensar assim, professor, mas além da chave não tem um algoritmo? Pessoal, os algoritmos de criptografia usados hoje, eles são públicos, certo? Ou seja, a segurança do processo não está no algoritmo, e sim na chave, beleza? Então, só para vocês terem uma ideia, quanto maior o tamanho da chave, mais difícil será a tarefa de descobri-la. Por quê? Imagine só, eu tenho aí uma chave de 16 bits, o que significa dizer que cada bit desse pode ser 0 e 1, né? Resultando em 2 elevado a 16 possibilidades, ou seja, 65.536 possíveis chaves. Se eu usar um programa, né, de força bruta para tentar descobrir entre essas 65.536 possíveis chaves qual é a chave verdadeira, ele vai, em alguns poucos minutos, ele vai conseguir descobrir qual é essa chave. Então, vocês percebam que uma chave criptográfica de 16 bits ela não é segura, certo? Se eu tivesse, por exemplo, uma chave de 24 bits, só o fato de eu ter aumentado 8 bits a mais, essa quantidade de possibilidades ela vai passar de 65.536 possibilidades, pessoal, para cerca de 4 milhões de possibilidades de chaves. E só para vocês terem uma ideia, pessoal, as aplicações hoje que trabalham, né, com criptografia trabalham com chaves de no mínimo 128 bits, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, é bem difícil realmente, né, se conseguir decifrar essas chaves. A coisa não é simples. E isso eu estou falando para vocês de algo básico, né, mas existem várias aplicações, né, que usam chaves de até 2048 bits, 4096 bits. Quer dizer, a coisa é bem complicada realmente. O fato é, quanto maior a chave, mais difícil vai ser a tarefa de descobrir para quem tentar querer descobri-la. Beleza? Vamos para frente.
Agora nós vamos falar para vocês sobre os tipos de criptografia, certo? Vamos só dar uma recapitulada. A gente falou da definição de criptografia, a gente falou dos termos ligados à criptografia, a gente mostrou um exemplo didático, a gente falou do tamanho da chave, que quanto maior, mais difícil é de decifrar. E agora a gente vai falar dos tipos de criptografia. Nós temos dois tipos de criptografia, pessoal. A criptografia simétrica, também chamada de criptografia convencional, ou seja, a criptografia que eu mostrei para vocês através de um exemplo didático, certo? E você tem a criptografia assimétrica, que é também chamada de criptografia de chave pública, certo? A criptografia simétrica usa uma única chave no processo, seja para cifrar e decifrar, e a criptografia assimétrica usa um par de chaves no processo, uma para cifrar e outra para decifrar. Eu estou falando disso, pessoal, para justificar o destaque que eu dei nos S's, tanto na palavra simétrica como na palavra assimétrica. Na palavra simétrica, nós temos apenas um S, então significa dizer que a criptografia usa uma única chave. Já na criptografia assimétrica, a palavra assimétrica tem dois S's, o que significa dizer que nesse tipo de criptografia são usadas duas chaves, beleza? Então, isso é uma forma de vocês também memorizarem na hora de diferenciar um tipo de criptografia com a outra, ok? Mas vamos falar sobre cada uma delas em detalhes, começando pela criptografia simétrica ou convencional. Como eu falei, esse tipo de criptografia usa apenas uma chave, né? E essa chave ela deve ser compartilhada entre o emissor, aquele que gerou a mensagem cifrada, e o receptor, aquele que vai decifrar a mensagem. Beleza? Quais são as características desse tipo de criptografia? Primeiro, é fácil de processar, ou seja, os algoritmos levam menos tempo para serem calculados, certo? Esse tipo de criptografia simétrica ela é indicada para grandes volumes de dados. E uma outra característica que passa a ser uma vulnerabilidade no processo é que a chave ela é compartilhada. Por que uma vulnerabilidade? Porque a chave que é usada para cifrar é a mesma usada para decifrar. Então, somente emissor e receptor devem ter acesso a essa chave. Porém, se essa chave cair em mãos erradas, um terceiro que não tem a ver no processo, ele também vai ter acesso à mensagem original usando a chave que ele não deveria ter acesso, mas teve para decifrar a mensagem. Então, a segurança da criptografia simétrica está justamente na questão do compartilhamento da chave. Beleza, pessoal? E o nível de segurança vai depender do tamanho da chave. Como eu falei para vocês anteriormente, quanto maior a chave, mais seguro é. Então, você tem a questão do tamanho da chave e você tem a questão do compartilhamento dessa chave, já que é a mesma usada nos processos de encriptar e decriptar uma mensagem. Beleza? Eu já havia falado para vocês anteriormente que os algoritmos usados no processo de criptografia eram públicos, certo? Então, cada tipo de criptografia tem seus algoritmos. E esses algoritmos, pessoal, por incrível que pareça, eles são exigidos em algumas provas de concurso, sim. Por isso que eu faço menção a eles aqui. Então, no caso da criptografia simétrica, os principais algoritmos são o DES, que usa 56 bits, na sua chave, o 3DES, né, que usa 168 bits, na verdade é 3 vezes 56 bits. Então, ele usa uma chave de 56, depois mais outra chave de 56, mais outra chave de 56. Beleza? E o AES, que eu destaquei para vocês aí, que é o mais usado, a quantidade de bits é maior, né, 128 ou 256 bits. Então, pessoal, dentre estes algoritmos aí usados na criptografia simétrica, o destaque maior é para o AES, até pela quantidade de bits, o que o torna a criptografia que usa esse tipo de algoritmo mais segura. Beleza, pessoal? Muito bem. Eu vou dar uma parada por aqui, né? Apesar da gente não ter estendido tanto a nossa aula, mas a criptografia assimétrica ela é bem extensa. A gente vai falar de uma série de conceitos, de comparações, e depois a gente vai estar resolvendo algumas questões a fim da gente praticar um pouco desses conhecimentos. Então, para que a aula não fique tão extensa, a gente vai dividir esse tema de criptografia em duas aulas. Beleza? Então, eu vou parar por aqui e daqui a pouco a gente volta para dar continuidade ao tema criptografia. Beleza? Até lá, então.